Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, nós leremos os versos 34, 43 e 46. Lucas 23, a princípio, o verso 34. Está escrito: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois vamos ler agora verso 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esses três textos retratam três palavras de Cristo proferidas na cruz. E o que eu quero falar hoje para você é sobre o maior discurso da história, exatamente as 7 palavras da cruz. Mas antes de entrarmos nas 7 palavras da cruz, o que poderíamos denominar do maior discurso da história, é mistério entrar no prefácio, no preâmbulo deste cenário, que foi o ápice das profundezas. Quando a Bíblia diz que ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Então, eu gostaria de pensar em alguns cenários antes disso. Primeiramente, vamos olhar Jesus na quinta-feira, no cenáculo, quando ele come a Páscoa com seus discípulos. Quando a mesa estava posta e ali o cordeiro assado, o pão sem fermento, as ervas amargas e o vinho. Mas ao assentarem-se à mesa, os discípulos discutem entre eles quem é o maior e quem é o mais importante, quem tem mais proeminência. E Jesus se levanta da mesa, cinge-se com a toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos, mostrando que para entrar na cruz é preciso primeiro vestir as roupas da humildade. Depois do cenáculo ele vai para o Getsêmani, e ali o que você encontra é choro, o que você encontra é sangue, o que você encontra é submissão à vontade do Pai, mas o que você encontra também é consolo e vitória. Do Getsêmani ele é levado ao Sinédrio, e lá no Sinédrio o que você vai encontrar são testemunhas falsas, contratadas para acusá-lo de 2 crimes graves: blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Do Sinédrio ele é levado ao pretório romano, e ali ele enfrenta uma condenação injusta, porque o juiz que vai julgá-lo está convencido da sua inocência, mas por uma questão de conveniência, transgride a sua própria consciência, e apesar da convicção de que aquele que está julgando é inocente e os acusadores são culpados, condena-o à morte e morte de cruz. Entretanto, toda a revelação bíblica nos informa que ele não foi para a cruz porque Pilatos o sentenciou. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Ele foi para a cruz porque voluntariamente ele caminhou para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Depois nós temos o que se chama de Via Crucis.
a via dolorosa, e ele está caminhando ensanguentado, com um lenho pesado, debaixo dos apupos e vaias de uma multidão ensandecida. As mulheres choram, e ele diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós e por vossos filhos. E então, ele é levado ao Calvário, ao Monte da Caveira, e ali diz a Escritura que na sexta-feira, às 9 horas da manhã, ele é suspenso entre a terra e os céus, crucificado entre dois ladrões, e ele está na cruz do centro, como que dividindo a história dos homens, dois homens culpados que representam a humanidade, um se arrepende e é salvo, o outro não se arrepende e é condenado. Mas ali naquela tribuna, daquele cadafalso de horror, Jesus vai proferir o maior discurso da história, as chamadas 7 palavras da cruz. Quais são elas? O que elas significam? Então, convido você, com a Bíblia aberta comigo, a considerar essas palavras. Primeiramente, a palavra do perdão. Repita comigo o que está no verso 23, capítulo 23, verso 34 de Lucas. Se você puder, leia em voz alta comigo. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Até aqui. Notem vocês que Jesus já estava sendo esmurrado e cuspido desde a noite anterior, lá no Sinédrio. Depois ele é levado ao pretório romano e ali ele é espancado cruelmente. Quem assistiu o filme Jesus, de Mel Gibson, teve uma pequena ideia do que foi esse suplício. Porque os soldados batiam na pessoa que era condenada à morte de cruz com chicotes de correia crua, couro cru, tendo na ponta dessas várias tiras pedaços de osso. E quando se surrava a pessoa, aqueles pedaços de osso grudavam na carne e ao tirar o chicote, a carne vinha junto. Muitos morriam nesse suplício. A despeito desta crueldade, agora Jesus ainda vai para a cruz carregando lenho. A multidão ensandecida gritando. Ali ele é levado e é pregado naquela cruz. Dos suplícios o mais terrível: dores, cãibras, sede, asfixia. As pessoas passam e meneiam a cabeça, zombam dele, escarnecem dele. O natural, o humano, é revolta, é ira, é um sentimento de ser alvo de injustiça cruel, e ele tendo todo o poder nas mãos, para numa só palavra condenar aquelas pessoas. No meio de dores atrozes, a primeira palavra que ele profere é uma palavra de perdão àqueles que estão agindo com crueldade com ele. E destacamos aqui 3 coisas. Primeiro, ele não paga o mal com o mal. Segundo, ele pede ao Pai para perdoar quem trama a sua morte. Terceiro, ele atenua a culpa dos assassinos. Eles não sabem o que fazem. Talvez, irmãos,
foi exatamente esse primeiro discurso proferido por Jesus, as primeiras palavras proferidas por Jesus, que tocaram o coração daquele ladrão à sua direita. Porque Mateus nos informa que quando eles foram crucificados, os dois ladrões blasfemavam, zombavam, escarneciam de Jesus. O que aconteceu para que ele mudasse de opinião? O que mudou na vida dele para ele se arrepender? E é isso que você vai ver comigo na segunda palavra proferida por Jesus. Olha o versículo 43. No verso 42, aliás, para você entender o contexto, vale a pena ler a partir do verso 39, quando diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Você pode ler o 43 comigo agora? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se a primeira palavra é a palavra do perdão, a segunda palavra é a palavra da salvação. Este homem foi mudado certamente ao ouvir Jesus orando para Deus perdoar os assassinos e saindo em defesa deles para atenuar-lhes a culpa. Ali ele reconhece que ele é culpado. Ali ele reconhece que Jesus é inocente. Ali ele reconhece que ele está sofrendo aquilo que é consequência dos seus pecados, mas este está sofrendo sem ter feito nenhum mal. Ali ele reconhece que Jesus é o Salvador. Ali ele pede para Jesus lembrar-se dele, quando Jesus vier no seu reino, ele reconhece que Jesus é rei. E ali Jesus profere a palavra de salvação: em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então vamos ver algumas coisas. Primeiro, esse homem é salvo na última hora. Salvo na última hora. Segundo, ele reconhece que Jesus é rei. Ele reconhece que Jesus é inocente. Ele reconhece que ele merecia a morte, mas Jesus não. E ele clamou a Jesus. Isso nos ensina três verdades. Primeiro, a salvação é pela graça. Se fosse por obras, esse homem estava condenado. Vive a vida toda no crime. Já pensou nisso? Uma pessoa viver a vida inteira no crime e na hora da morte ainda ter a oportunidade de se arrepender e ser salvo? Não é por mérito, não é por obras. Segundo, salvação é uma dádiva de Deus imediata. Imediata. Tem muita gente que está pensando que a pessoa, para ser salva, ela crê no Senhor Jesus agora, mas ela precisa caminhar, só lá no finalzinho que ela vai saber se vai estar salva ou não. Não é assim. No momento em que você crê, você tem a vida eterna. Por isso Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Terceira verdade, a salvação é estar com Cristo. Quando Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso, claro que Jesus está se referindo que naquele mesmo momento, daqui a poucas horas, ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, mas o corpo de Jesus foi para a sepultura. Daqui a pouco esse ladrão também vai morrer, e o corpo dele, não sei se vai ser sepultado ou não, a Bíblia não informa, porque os abutres comiam os corpos das pessoas que apodreciam ali pendurado no madeiro. Mas o certo é que naquele momento em que ele morreu, a alma dele também foi para o paraíso para estar com Jesus. E isso é vida eterna, é estar com Jesus, é conhecer a Jesus.
E eu quero dizer para você que está aqui hoje, você que nos assiste, que o Jesus a quem adoramos nesta noite é o Jesus que perdoa pecados e é o Jesus que tem poder para salvar. Terceiro lugar, terceira palavra da cruz. Vá comigo agora para João, por favor. João 19. João 19, versículos 26 e 27. Está escrito o seguinte: vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, é muito provavelmente uma descrição do próprio João, e ele, por escrever este evangelho, não quer ser petulante, nem pedante, a ponto de dizer que é ele mesmo. Então coloca na terceira pessoa. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. É muito provavelmente, meus irmãos, quando Jesus foi crucificado, o José, marido de Maria, já devia estar morto. Segundo, a Bíblia diz que os irmãos de Jesus, ou seja, os filhos de Maria, Tiago, Judas, José, não acreditavam em Jesus ainda, só o fizeram depois da ressurreição de Jesus. O que Jesus está ensinando aqui é a palavra do cuidado, palavra de perdão, palavra de salvação, palavra de cuidado. Até na hora da morte, Jesus está cuidando da sua mãe, importando-se com o futuro da sua mãe, confiando a sua mãe ao discípulo amado. E ele de fato cumpriu essa missão, porque as últimas informações históricas que nós temos é que quando João era pastor da igreja de Éfeso, Maria morava também em Éfeso. Que palavra maravilhosa, de valorização da família, de valorização dos pais, de cuidado dos pais, de alguém que morre, mas provê para os pais, que toma nas mãos o cuidado dos pais, do futuro dos pais. E eu quero perguntar a você que está aqui hoje, você que é filho, você que é filha, como é que você tem cuidado dos seus pais? Que atitudes você tem tomado para cuidar dos seus pais? Há muitos filhos hoje que abandonam os pais, se esquecem dos pais, que têm recursos financeiros e deixam os pais à míngua, que os pais adoecem e nem visitar os pais eles vão, pois o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando uma preciosa lição de cuidado, Antes de morrer, ele confia sua mãe aos cuidados do apóstolo João. Mas vamos à quarta palavra da cruz. Abra sua Bíblia comigo agora em Mateus 27, 46. E esta quarta palavra da cruz, ela é registrada por dois evangelistas, por Mateus e por Marcos. Mateus 27, 46 está escrito o seguinte: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E esta mesma palavra está lá em Marcos 15, 34. Marcos também registra esta mesma expressão. A hora nona, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A primeira palavra é a palavra do perdão, a segunda palavra é a palavra da salvação, a terceira palavra é a palavra do cuidado, a quarta palavra é a palavra do desamparo, do sofrimento moral e espiritual. Mas vamos entender isso aqui, irmãos.
Note que Jesus não chama Deus aqui de Pai, mas de Deus meu. Por que que Deus desamparou Jesus, o seu filho, naquele momento, na cruz? Falta de amor? Descuido? Desinteresse? O que é que está acontecendo para o sol esconder o rosto de Jesus porque houve trevas ao meio-dia? E para o próprio pai que amava o seu filho, que havia dito isso: eis o meu filho em quem me comprazo. O pai que amava o filho antes da criação do mundo e se deleitava nele, agora o desamparar. Aqui está a essência do Evangelho, aqui está o coração do Evangelho, aqui está o núcleo da mensagem da salvação. É que a única maneira de Deus ser justo e justificar você foi encontrar um outro alguém que fosse seu fiador, substituto, representante, que pudesse sofrer o golpe da lei, que diz: o salário do pecado é a morte, que pudesse satisfazer todas as demandas da justiça de Deus, porque Deus, sendo justo, não podia passar por cima do seu pecado nem do meu. Ele não é inocente o culpado. A alma que pecar, essa morrerá. Então, para Deus não desamparar você por toda a eternidade, Ele desampara o seu filho momentaneamente, porque o próprio Deus lançou sobre o seu filho todos os seus pecados. Naquele momento que ele estava na cruz, ele foi feito pecado, ele foi feito maldição, não havia beleza nele. E diz a Bíblia que agradou ao próprio Pai moê-lo naquela cruz. E naquele momento ele foi desamparado, porque naquele momento meu pecado, o seu pecado, a nossa iniquidade estava sobre ele. E então Deus fuzila o seu filho, com todas as demandas que a lei exigia, com todos os reclamos que a lei exigia. E então ele morre, não como mártir. Diz a Escritura que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A morte dele foi substitutiva, foi vicária. Ele morreu por você, pelos seus pecados. Se o pai tivesse amparado o seu filho, nós estaríamos desamparados eternamente. Chegar a gritar: desça da cruz e creremos em ti. Se ele tivesse descido da cruz, nós todos desceríamos ao inferno. Como é importante você entender o que aconteceu naquela cruz, para você valorizar a sua salvação. Sua salvação, ela é recebida de graça, mas ela custou tudo para Deus, custou a vida do seu próprio filho. Mas vamos ver a quinta palavra da cruz. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João 19, versículo 28. João 19, 28. Está escrito: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. E aqui eu quero dizer que a primeira palavra foi a palavra do perdão, a segunda palavra foi a palavra da salvação, a terceira palavra foi a palavra do cuidado filial, a quarta palavra foi a palavra do desamparo, a quinta palavra foi a palavra da agonia.
Aqui Jesus revela-se verdadeiramente homem. Se você já leu alguma obra sobre o que acontecia a uma pessoa crucificada, cãibras, os ossos desconjuntados, como diz lá no Salmo 22, sede atroz, a língua colando no céu da boca, asfixia, falta de ar, o coração não consegue bombear, e via de regra o coração explodia dentro do peito. E naquele momento, o Criador do universo, o Filho de Deus, o Rei da glória, está sofrendo uma agonia que os dois, do lado direito e esquerdo, não estão sofrendo igual. Porque aqueles estão morrendo apenas pelos seus pecados, este está morrendo pelos pecados do mundo. Aqueles não sofreram todos os abusos e pressões e açoites que este sofreu. Agora imagine o que o nosso glorioso Redentor sofreu por você e por mim. Sede. E quando ele disse, tenho sede, levantaram num caniço uma esponja embebida de vinagre, que aguça ainda mais a sede. Torturaram-no ainda mais. E tudo isso ele sofreu por você e por mim. Vamos à sexta palavra da cruz. Olha comigo João 19, por favor, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Esta palavra agora é a palavra da vitória. A primeira palavra é a palavra do perdão. A segunda, a palavra da salvação. A terceira, a palavra do cuidado filial. A quarta, a palavra do desamparo. A quinta, a palavra da agonia. A sexta palavra, a palavra da vitória. Está consumado. Essa expressão está consumado no grego é uma única palavra. É a palavra tetelestai. E esta palavra tetelestai tem 3 significados. Tinha 3 significados. Todos os 3 correlacionados à obra que Cristo fez aqui na cruz. A primeira significado dessa palavra era um significado doméstico, familiar. Quando um pai incumbia seu filho de uma tarefa, e o filho, ao terminar essa tarefa, voltava para seu pai e dizia, papai, tetelestai, eu terminei a obra que tu me confiaste para fazer. Pois Jesus veio ao mundo com uma missão dada pelo Pai. Morrer pelos nossos pecados. Para redimir-nos. Para resgatar-nos. E quando Jesus dá aquele brado na cruz, tetelestai, ele está dizendo para o Pai, Pai, eu estou acabando de fazer a obra que tu me confiaste para fazer. Morrer pelos pecados do meu povo. Segundo lugar, a palavra tetelestai era uma palavra comercial. Quando alguém comprava alguma coisa e pagava em prestação, a pessoa ia ao banco, pagava uma promissória, e quem recebia o valor correspondente batia um carimbo, tetelestai, está pago, está quitado.
Agora você não deve mais nada. Quando Jesus dá aquele brado na cruz, tetelestai, ele está dizendo: Pai, eu estou aqui quitando a dívida de todo aquele que crê em mim. Eu estou rasgando esse escrito de dívida que era contra ele e anulando, encravando aqui na cruz, aquele que crê em mim, está quisto com a tua lei, está quisto com a tua justiça, ele não deve mais nada. É por isso que a Bíblia diz que já nenhuma condenação há mais com aqueles que estão em Cristo Jesus. Entenda isso, meu amado, a sua dívida foi paga, a sua dívida do passado, a sua dívida do presente, a sua dívida do futuro. Mais do que isso, significa que não apenas toda a sua dívida está paga, mas você tem um crédito na sua conta, lá no tribunal do céu. Toda a justiça de Cristo é creditada na sua conta. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Bendito seja o Senhor. Mas essa palavra tinha um terceiro significado. Um significado imobiliário. Quando alguém comprava uma propriedade, depois de quitar tudo, e pagar tudo, e saldar tudo, era hora então de ele receber o direito de posse dessa propriedade, a escritura registrada. E então, quando se passava a escritura registrada desta propriedade, para que você pudesse então usufruir e desfrutar de todos os direitos de posse, recebia-se nessa escritura um carimbo, tetelestai. Agora essa propriedade é sua, totalmente sua, para você usá-la e usufruí-la plenamente. Sabe o que significa isso? Quando Jesus desce brado na cruz, está dizendo: Pai, eu estou entregando a escritura registrada da vida eterna a todo aquele que crê em mim. Você passa a ter direito e posse da vida eterna, o céu passa a ser seu, você tem a bênção e o privilégio de ter o direito e posse da própria vida eterna. É como se você andasse com a escritura do céu debaixo do braço, registrada como propriedade que Deus lhe deu, e já foi comprada e paga pelo sangue do Cordeiro de Deus. Porém, vamos à última palavra da cruz. Então vamos repetir? A primeira palavra é a palavra do perdão. A segunda palavra é a palavra da salvação. A terceira palavra é a palavra do cuidado. A quarta palavra é a palavra do desamparo. A quinta palavra é a palavra da agonia. A sexta palavra é a palavra da vitória. A sétima palavra é a palavra da rendição. Da rendição. Olha comigo, Lucas 23, por gentileza. Lucas 23, 46. Está escrito o seguinte: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Meus amados, quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele está declarando que ele veio com uma missão, ele veio para morrer. Ele entrou no mundo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele cumpriu o seu trabalho, ele terminou a sua missão. E ele havia dito que a maneira que ele glorificaria o Pai era com a sua morte. E ele está glorificando o Pai, cumprindo a sua missão. E ele está dizendo: Pai, eu terminei a minha missão, eu estou de volta para casa. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A obra foi concluída. Ele veio para morrer e morreu. Em momento algum ele recuou.
Tentaram fazer dele um rei político, ele não aceitou. E a morte dele significa algumas coisas importantes para a sua e a minha reflexão nesta noite. Primeiro, o nosso pecado é horrível, é maligníssimo. Porque para resolver o problema do seu e do meu pecado, não houve uma forma mais leve, mais fácil, mais conveniente. Foi necessário que o próprio Filho de Deus deixasse a glória e viesse aqui, se encarnasse, vestisse pele humana, sofresse, sangrasse, fosse pregado naquela cruz. Segunda coisa, o amor de Deus por você é indescritível. Paulo chega a argumentar sobre isso, dizendo, talvez por alguém que é bom, alguém se anime a morrer, mas Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou você e entregou o seu Filho, por você. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca reivindique mais amor, porque Ele já provou o máximo de amor por você, ao entregar o seu Filho para morrer pelos seus pecados. Ele não escreveu eu te amo com letras de fogo nas nuvens, Ele esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo, quando Ele deu o seu Filho por amor a você. Terceiro, a salvação em Cristo é um dom gratuito de Deus a você. O preço já foi pago, o sacrifício já foi feito, agora é um presente do Rei para você, que você recebe hoje, agora, nesta noite, pela fé. Tão grande salvação, tão grande preço, tão grande sacrifício. O que você fará agora desse Jesus? O que você fará de Jesus? Só tem duas possibilidades. Ou você o aceita, ou você o rejeita. Neutro você não pode ficar. Mas eu pergunto a você, como você vai negligenciar tão grande salvação? Eu quero orar por você neste momento. Eu não conheço todas as pessoas que vieram aqui hoje, eu não conheço todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, mas hoje é dia de salvação. Não há outro caminho pelo qual você possa ser salvo, a não ser por meio de Jesus. Ele morreu pelos seus pecados. Agora, renda-se a Ele, arrependa-se dos seus pecados, creia nele, e você hoje, nesta mesma noite, pode receber o dom da vida eterna. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus, nós te adoramos, porque o teu Filho Jesus não levou em consideração a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de nos comprar com seu sangue, de perdoar-nos e dar-nos a vida eterna. Glória ao teu nome, porque o teu Filho não deu marcha ré diante do horror da cruz, mas transformou aquele patíbulo de horror na tribuna do maior discurso da história, trazendo-nos palavras de salvação e de vida eterna. Ó Deus, nós oramos para que o Espírito Santo aplique a tua palavra ao coração daqueles que estão nos ouvindo nesta noite. Que tu geres arrependimento para a vida, que tu abras os olhos da alma
e que Tu dês às pessoas que estão agora nos ouvindo o dom da vida eterna. Ah, Senhor, que haja salvação, para que aquele que morreu por nós veja o penoso trabalho da sua alma e fique satisfeito. Assim oramos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia. Amém.